especializada em locação. A SAF Empilhadeiras conta com oficina equipada, técnicos altamente qualificados e constante atualização da frota, garantindo equipamentos e atendimento de qualidade. Locação, uma boa alternativa para quem não quer ter problemas com a sua movimentação de materiais, devido a manutenção inesperadas, alto custo de investimento e administração de peças e manutenção. São inúmeras as vantagens. Venha conhecer melhor essa opção. SAF Empilhadeiras, garantia de bom atendimento e qualidade de equipamentos. SAF Empilhadeiras, 4584-1171. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Ebenezer Silva, o Ebenezer que é o gerente de logística da LG. Ebenezer, a gente falou um pouquinho no finalzinho do primeiro bloco sobre o e-commerce, né? E aí a gente falou um pouquinho sobre o case lá da minha casa, da minha família, e a gente destacou a importância da logística hoje para viabilizar essa economia global de hoje. Trazendo a nossa realidade no Brasil, tem alguns pontos, alguns aspectos que nos preocupam, né? A gente tem visto aí uma série de problemas de infraestrutura que o Brasil tem hoje. Se a gente olhar para o lado de governo, a gente não vê uma posição muito concreta e efetiva no sentido de tentar reduzir esses problemas, aqueles problemas que competem ao governo federal principalmente, quando a gente está falando de portos, aeroportos, a matriz de transporte, a gente vê uma dependência demasiada do modal rodoviário. Qual a avaliação que você faz hoje desses problemas tão sérios que o Brasil tem hoje, que acabam de alguma forma até impedindo um crescimento sustentado no país, porque a gente sempre fala que não adianta o político subir, prometer emprego se não tem crescimento, porque se não tem infraestrutura, né? Você não consegue construir uma casa a partir do telhado, tem que ter a base para dar sustentação, e o Brasil não tem base logística para dar sustentação. Qual a avaliação que você faz hoje desse cenário logístico, esses problemas que nós temos no país? Como você já citou, a parte de infraestrutura, na verdade, eu diria assim que é o grande gargalo, né? E até eu diria que aquilo ele acaba impedindo o crescimento, né, num ritmo mais acelerado do próprio país, né? Há quem diga que se o país crescer mais que 5, 6%, começa, né, a gerar um gargalo estrutural muito grande, né? Até se falou um tempo atrás de apagão logístico, né? Por quê? Primeiro, se a gente olhar até por uma questão, como você comentou, a matriz hoje ela está focada, está voltada na questão rodoviária. 60% da nossa matriz, ou até mais, ela está hoje rodoviária, sobre rodas, né? A gente não explora muito bem a parte ferroviária, um país continental, se a gente olhar bem até a estrutura do lado passado, tem até desenho, né? Se você pegar o mapa hoje, você vê lá desenho, poxa vida, o trem e tal, aqui funciona, mas não funciona, tem problema muito sério de bitola, né? Dependendo do local, se muda a bitola, quer dizer, inviabiliza hoje o modelo. A gente poderia estar subindo com grandes cargas via ferroviário, diminuindo o nosso custo de transportes, até isso facilitando até na estratégia de preço do produto no mercado local, no mercado interno. O que eu vejo isso se percebe alguns avanços, né? Hoje, recentemente eu estava vendo a estratégia do Ferroanel aqui em São Paulo, eu acho que vai ficar bastante interessante, né? Inclusive passando aqui por Jundiaí e tal. Agora, há ainda uma questão conceitual que a gente precisa mudar, né? Hoje os grandes varejistas precisam contribuir para que a gente consiga, com a estrutura que temos hoje, dar mais produtividade para os equipamentos, né? Como embarcador, e aí eu já tive experiência em trabalhar na área de transporte, o que se percebe, né? A baixa produtividade do equipamento, né? Você pega um caminhão, né? Principalmente um refrigerado, lá um caminhão de quase 1 milhão de investimento, e ele na região de São Paulo, ele acaba ficando praticamente o dia inteiro, né? Num distribuidor lá, aguardando descarga, né? O quanto podemos otimizar esse processo, né? Na última empresa, na empresa americana, a gente criou um desenho que, na verdade, era racionalizar o recurso ao ponto de você trabalhar com o sistema, o chamado drop and hook, ou sistema de parqueamento, né? Você usa o cavalo, usa mais carretas do que cavalo, e aí você faz o giro, né? O ativo de maior custo, né? Que é o cavalo mecânico, mais motorista e tal, você
faz ele produzir mais, e aí você tem, né, atende também as necessidades de uma loja, por exemplo, que a loja leva em torno de 12 horas para descarregar um caminhão. Quer dizer, uma estrutura caríssima, por 12 horas aí, né, a coisa começa a ficar inviável para os dois lados. Primeiro, o transportador, ele precisa ter seus ativos remunerados, né? Então, se um desenho desse não consegue cobrir, ele vai ter que repassar isso no frete, que acaba impactando no preço, e a gente está falando de novo no quanto que a estrutura logística não adequada para o nosso modelo pode impactar no preço final do produto. Quem paga a conta somos nós. Quem paga a conta somos nós, né? Então, voltando, a questão estrutural hoje de infraestrutura que depende de ações governamentais, ela é o grande gargalo. E a gente está falando em grande gargalo para suportar o crescimento previsto, né? Previsto. O país, se crescer mais de 5%, 6%, como eu comentei, a gente começa exatamente a esbarrar nesses pontos, né? Tem a questão das condições de estradas, que não é novidade para ninguém, né? Você pega, né, hoje, né, uma pessoa que vem fora do país, começa a montar sua empresa aqui, ela entende, não, vamos mandar produtos de Manaus para São Paulo. O tempo que se leva nisso, né, para um caminhão sair de Manaus para cá. Mas tem cabotagem. Por outro lado, os gargalos portuários que a gente tem hoje, né, e faz com que o pequeno volume acaba sendo impactado, né? Então hoje, vamos usar a cabotagem e tal, que talvez seja um modelo barato, né, sustentável e não diria rápido, porque pode em determinados momentos até rápido também comparado, mas talvez a quantidade, a massa crítica disponível, ou a massa crítica que eu tenho talvez não seja interessante ao ponto de fazer com que a priorização do meu produto seja dada adequada lá no porto. Então isso tudo são gargalos, fruto, né, de políticas não voltadas à questão logística no passado, né? E aí priorizou a indústria, priorizou outros segmentos da economia, só que a infraestrutura ficou de fora. Fruto disso que a gente sofre, inclusive, com grãos de exportações, né? Você pega a safra de soja, em algum momento ela é impactada porque chove, né? E aí as estradas ficam intransitáveis, e aí a gente vai impactar lá no final. Quer dizer, até um produto que eu diria que ele é base da nossa economia de exportação, né? Hoje ela ainda não evoluiu. Deveria ter um investimento muito mais massivo para a gente conseguir escoar a nossa produção, que ainda é agrícola, né? É bom enfatizar isso, que o Brasil, embora exporte, né, produtos e tal, mas ainda a sua base é agrícola, ou seja, baixo valor agregado, muito volume, muito esforço logístico, né? E no final das contas ainda sofre com a questão das oscilações de mercados internacionais. Esses são os gargalos que eu entendo assim, que eles não se resolverão em um mês, um ano. Tem muita coisa pela frente. Embora perceba algumas políticas voltadas a isso, acho que tem alguns projetos muito bons, mas a gente ainda colhe frutos ainda de uma má gestão, não diria de um ou dois governos, mas isso historicamente. Historicamente a gente amarga isso agora, né? O que a gente precisa, né, é encarar a infraestrutura com a seriedade que precisa, né, Benedito? Eu estive conversando com o diretor-presidente da Aliança Brasil-China, uma conversa informal, a gente foi fazer um paralelo. Se você falou bem, se o Brasil crescer 5%, 6%, hoje você entra num colapso, falta caminhão, falta uma série de recursos para promover a sustentação desse crescimento. E aí eu perguntei para o Sung Tin-Lu, falei, Sung, como é que a China consegue crescer a 2 dígitos? Há tanto tempo não se fala em infraestrutura, não se fala em colapso, em apagão logístico. Lá no Brasil, quando se fala em 5%, fica todo mundo arrepiado. E ele tocou num ponto crucial, quer dizer, a China olha para a infraestrutura, investe na infraestrutura, porque reconhece que sem infraestrutura não há crescimento. Eu acho que essa determinação é que falta para o nosso governo, né, Benedito? E reconhecer a importância que a logística tem, e sem uma logística eficiente não há um crescimento sustentado. Basicamente, eu acho que é o foco que nós precisamos dar para o segmento logístico, para a gente poder sair dessa inércia, né? Porque assim, o Brasil chega a 5% de crescimento, falta caminhão. Aí a indústria do caminhão, ela corre atrás, o Brasil cresce 5%, tem caminhão, não tem pneu, quer dizer, essa é brincadeira, né? Um país que todo esse potencial que nós temos hoje... Colocando o pé no freio por conta de uma estrutura, de suporte e tal. São os grandes desafios, né? E acho que é importante também colocar o seguinte, né?
A gente percebe algumas regiões também com um crescimento até maior do que a média nacional, né? Principalmente o Nordeste, né? Onde até um tempo atrás a gente tinha operações de abastecimento do Nordeste. Era interessante porque ou mais da metade do abastecimento das redes do Nordeste, a origem era o eixo Rio-São Paulo, né? Então as indústrias estavam sediadas aqui e tinham que, né, transitar com o caminhão para lá e para cá. Agora, isso você percebe uma mudança, né? Até por questão logística, custo logístico, as empresas se instalando nessas regiões para diminuir seu custo logístico, mas por uma parte boa, ela vai gerando um outro tipo de demanda, que é o crescimento local. Gera emprego, gera riqueza para aquela região, e aí a gente começa a sentir também na pele o quanto que não avançou a infraestrutura logística nessas regiões, como o caso do Nordeste que eu comentei, né? O Norte ainda nem se comenta se eu pegar o crescimento do Norte hoje, é a região que cresce com uma média acima do PIB, né? Então, como é que estamos olhando isso, né? Tem muita coisa para se fazer. Quem está em São Paulo, né, conhece a qualidade das estradas, tal, mas existem outros mercados nascendo, né? O país é gigante, né? Se a gente olhar em ponto de vista de escala, né, de consumo, agora foram 30 milhões ou mais ainda, né, de pessoas que migraram para a classe média, que passam a comprar, passam a ter acesso à internet, passam, né, a ter crédito, e isso vai gerando uma distribuição no país. Mas como é que está a logística, né? A gente acompanha isso, né? Hoje, você comprar uma carreta, tem que ficar 15, 20, um mês para guardar um caminhão. Quer dizer, como suportar isso? São as perguntas que ficam à mesa e assim, é um grande desafio hoje, né? Para os embarcadores, como ponto estratégico, acho que fica sempre uma questão, não adianta transferir essa responsabilidade apenas para o transportador. Quer o caminhão, ele tem que também participar da estratégia, né? Porque até então, se não tiver caminhão, o negócio dele também é impactado, né? Então, acho que para frente agora, se a gente olhar assim como eu diria até uma sugestão aproxime-se dos seus parceiros, né? O embarcador, teu parceiro lá, como uma aliança estratégica. Acho que isso é muito importante, né? Quanto eu consigo crescer e quanto eu tenho meus parceiros atrelados a mim que conseguem me suportar isso. Com isso, a gente consegue evitar soluços, né, no processo, né, e talvez ali vendas projetadas, porém não realizadas por uma questão estrutural. Tá bom, Ebenezer. Queria agradecer, meu tempo está esgotado. Muito obrigado por você gentilmente ter aceito o meu convite, está nos ajudando a fazer mais um programa Logística em Foco. Quando você tiver novidades lá para o lado da LG ou mesmo da tua carreira profissional, o programa fica à sua disposição. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, espero ter contribuído aí com o teu programa. Muito obrigado. Obrigado. Estamos encerrando mais um programa Logística em Foco. Lembrando que o Ineto vai ao ar toda quinta-feira, 8h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Logística em Foco. Oferecimento MDC4 Publicidade.